Olá, eu sou a professora Júlia do Nascimento e estou aqui para falar com vocês sobre o componente maravilhoso que é o componente de história. Vamos ao nosso objeto de conhecimento. Formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. De detalhamento, falaremos na aula de hoje sobre o mundo antigo, economia e sociedade de Roma. Então vamos lá para essa grande aula? Bom, aqui a gente consegue ver o mapa do Império Romano, né, como vocês podem ver. Quando a gente fala de Império Romano, estamos falando de uma extensão de terra bem grande. Então, quando a gente fala do período do Império de Roma, não estamos falando apenas, né, de Roma, capital da Itália, como conhecemos hoje. Estamos falando desta extensão em destaque no nosso mapa, aonde nós podemos ver grande parte da Europa, podemos ver ali uma parte, né, da Península Arábica, né, do Oriente Médio, e essa partezinha aqui do norte africano, não é mesmo? Então percebam que nós temos uma extensão de terra muito grande. E estamos falando do período romano, um período onde a locomoção, né, onde o militarismo, período onde havia muitas lutas de classe, né, está bastante presente nessa sociedade. Então vamos perceber, no decorrer da aula, vamos falar sobre rotas comerciais. Vamos falar bastante aqui, ó. Você perceba que estamos falando do Mar Mediterrâneo, ou Mare Nostrum, do latim, né? Que também é uma herança romana, não é mesmo? E a gente vai citar alguns aspectos da sociedade, da economia, né? Desse império que foi e é muito importante para a nossa história, ok? Então vamos lá. A Roma Antiga, uma das civilizações mais influentes da história, desenvolveu uma sociedade complexa e uma economia robusta que moldaram o mundo antigo e deixaram um legado duradouro. Tá, professora, mas como assim uma sociedade complexa? Nós veremos daqui a pouquinho que a sociedade ela tinha uma estrutura, né, de grupos sociais, que é o que a gente vai chamar de estratificada, ou seja, mais uma vez teremos uma sociedade, né, dividida em grupos, ok? E que uns se tornarão mais importantes que outros. Quando a gente fala de uma economia robusta, ou seja, cheia, estamos falando de diversos aspectos econômicos que serão desenvolvidos nessa sociedade, ok? Vamos explorar os principais aspectos da economia e da sociedade romana, revelando como esses elementos interagiram para sustentar e expandir o império. Quando a gente fala, então, de Império Romano, estamos falando não só, né, de uma herança política, não só de uma herança linguística, não só uma herança na base do direito, que é o caso do Império Romano, mas estamos falando também de um conjunto de obras públicas arquitetônicas muito belas. Por exemplo, aonde eu estou, aqui em frente ao Panteão. O Panteão é essa edificação, uma das maiores da história, né, da história antiga. Ele conta aí com 16 colunas feitas de granito. Ele tem pelo menos uns 14 metros aí de altura, que durante bastante tempo foi utilizado para locais de estudo. Alguns corpos de pessoas importantes, né, foram instalados dentro do Panteão. E posteriormente, né, a gente vai ter aí a transformação do Panteão em uma igreja. Então, local de ritos religiosos. A gente vai perceber com o tempo, durante essa aula, que a religiosidade vai ser um aspecto bastante importante na cultura romana. Tá bem? Mas primeiro vamos falar de economia. A economia da Roma Antiga, ela era diversificada e sofisticada.
O que quer dizer sofisticada neste contexto? Bem desenvolvida, tá bem? Baseada em uma combinação de agricultura, comércio, mineração e escravidão. Quando falamos, por exemplo, de agricultura, estamos falando do ato de plantar e colher, o ato de mexer com a terra, com o solo, perdão. A agricultura era a base da economia romana. O que quer dizer ser a base econômica? Ela quer dizer que ela era o principal aspecto econômico romano. Citei ainda há pouco pelo menos 4 aspectos econômicos, tá bem? E quando a gente fala que um desses aspectos, no caso da agricultura, é a sua base, estamos falando, né, justamente de ser a principal. Anotem porque é importante, tá bem? A maioria da população, incluindo pequenos proprietários e grandes latifundiários, estava envolvida na produção de alimentos. Alunos, quando a gente fala de grandes latifundiários, estamos falando de pessoas que detêm latifúndios. O que é um latifúndio? É uma extensão de terra, ok? Então, quando falamos de grandes latifundiários, estamos nos referindo aí a pessoas que detêm grandes propriedades de terra, tá bem? O sistema agrícola, ou seja, referindo-se à agricultura romano, era altamente desenvolvido, com técnicas avançadas de cultivo e de irrigação, ou seja, o ato de conseguir molhar a terra, né, usar uma técnica para molhar a terra e dessa forma tornar a agricultura, né, bem melhor desenvolvida, ok? Os romanos cultivavam grãos como trigo e cevada, além de legumes, frutas e azeite de oliva. Quando nós estamos estudando qualquer sociedade, nós precisamos estar atentos ao processo econômico dessa sociedade. Porque, por exemplo, quando eu falo que os romanos cultivavam grãos como trigo, por exemplo, nós podemos associar a base alimentar da utilização do pão, ok? Então, quando a gente fala em trigo, em geral, estamos falando da base de alimentação, né, do pão, que era bastante presente na alimentação dos romanos. O trigo era, então, um alimento básico, e sua produção sustentava a cidade de Roma e as suas províncias. Então, percebam aí a importância, não é, do trigo, da plantação e do cultivo desses grãos para o alimento da sociedade. E sabemos bem que o alimento ele é necessário à nossa sobrevivência, não é mesmo? Falando agora do comércio. O comércio foi crucial para a economia romana, tanto internamente quanto com outras regiões. Roma possuía uma vasta rede de estradas e rotas marítimas. A gente bem sabe, né, que eles controlavam ali o mar Mediterrâneo. Se nós formos olhar na história, a gente teve a Guerra de Cartago, né, as guerras púnicas, a guerra contra Cartago, foram 3 batalhas, e a partir dessa guerra, né, com Cartago, que era uma cidade fenícia, eles conseguiram ali obter o controle das rotas marítimas no mar Mediterrâneo, que é como eles vão chamar, né, posteriormente de Mare Nostrum. Lembrando que, quando a gente fala de Império Romano, na expansão que a gente teve, naquele primeiro mapinha mostrado no início da aula, estamos nos referindo ao século II, tá? Período de maior desenvolvimento, período do Imperador Trajano, onde teremos Roma como, de fato, um império, né, em sua grandiosidade, principalmente quando a gente fala de território, que facilitavam o transporte de mercadorias. Se eu falo de comércio, eu tenho que falar também de como eram transportados. Então, se a gente fala que tinha uma rede de estradas e rotas marítimas, estamos falando que havia uma rapidez, é claro, né, diante daquela realidade de transporte para troca das mercadorias, ok? Os mercadores romanos negociavam bens de luxo, como pó de ouro, têxteis e especiarias, com o Oriente Médio e a Ásia. Lembrem-se que, quando a gente mostrou ali o mapinha, né, logo no comecinho da aula, da expansão do Império Romano, nós mostramos que parte do Oriente Médio era território romano, ok?
e exploravam produtos romanos para as províncias e para o exterior. Quando nós falamos em mercadores, estamos falando de pessoas que trabalhavam com comércio nessa época, tá bem, senhores? Então, quando falar mercadores, estamos falando de pessoas que trabalhavam no comércio. Se eu falo em produtos têxteis, lembrem-se que estamos falando, nos referindo a tecidos, ok? Que nessa época da antiguidade ali, o trançar, né? Ele era desenvolvido por algumas sociedades, tá bem? Os portos de Roma, como Ostia e Puteoli, era o nome dos portos, tá? Eram centros comerciais movimentados, onde mercadorias de todo o império chegavam e eram distribuídas. O comércio marítimo permitia a Roma importar bens, ou seja, trazer esses bens, né, para a região romana, de regiões distantes e estabelecer relações econômicas com civilizações como os egípcios, os fenícios e os gregos. Falando sobre essa questão, né, do comércio e de como ele era utilizado, nós temos o comércio marítimo pelo mar Mediterrâneo, mas também temos o quê? As estradas, não é mesmo? As estradas romanas, elas vão ter uma ação muito importante. Por quê? Imagine um local que é muito extenso, né, e que precisa haver essa locomoção do ponto A ao ponto B ao ponto C para a troca de mercadorias, para fazer esse comércio. E de repente Roma vai criar espaços onde se possa transitar de forma mais rápida. Quando nós falamos em transporte, estamos falando de algo que deve ser rápido, se uma sociedade é considerada evoluída. Quando falamos de estradas romanas, estamos falando que foram criadas rotas terrestres em todo o Império Romano. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 80 mil quilômetros. Daria para dar basicamente 2 voltas completas no planeta Terra, somente juntando essas estradas do Império Romano. Tanto é que há uma expressão que é bastante conhecida, chamada, aliás, que se diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, existia essa ligação, né, entre essas estradas. Olha que interessante. Essas estradas, elas eram bem pensadas na hora de fazer sua estrutura. Elas contavam com 1 metro, né, de tamanho. Por quê? Porque se usava argila, se usava barro, se usava pedra, se usava cimento romano ou concreto romano. Então percebam que ela era bem estruturada para que as águas não degradassem o solo, para que elas não fossem destruídas. Tanto é que, após a utilização dessas estradas, a gente vai perceber, após a queda do Império Romano, que elas vão ser, algumas estradas serão destruídas para que essas pedras, esse concreto romano, ele fosse usado em edificações, em outras edificações. A estrada romana, ela vai ser basicamente utilizada para a questão de suporte militar. Os militares, eles vão usar essas estradas, né, e para se locomover e usar para levar seus suprimentos, mas posteriormente o que vai acontecer é que ela vai ser utilizada para comércio e para mandar algumas mensagens, né? Os mensageiros passavam por essas estradas. Outro fato interessante é que elas geralmente eram feitas em linha reta, né? Então eram estradas bem pensadas. O povo romano não foi o primeiro povo a utilizar estradas, contudo, ele traz essa inovação, né, no transporte, não só do comércio, não só para a questão militar, mas também para ajudar na comunicação. Falei há pouco que uma sociedade, para ser considerada evoluída, ela se utiliza de um transporte rápido. A comunicação também vai ser um aspecto bem importante nesse contexto. Tá legal? Vamos dar continuidade, então, à economia romana, falando agora sobre a mineração. A mineração também foi uma parte significativa da economia romana. Percebam que eu falei parte significativa. Se falarmos de base da economia, estamos falando aí, né, da agricultura. Os romanos exploravam minas de ouro, prata, ferro e cobre, espalhadas por todo o império. O ouro e a prata
eram usados para cunhar moedas. Como assim, professora? Cunhar moedas. Fazer as moedas, né? O manuseio ali, né, do ouro e da prata para a utilização das moedas. E como reserva de valor. Enquanto o ferro e o cobre eram essenciais para a construção e a produção de armas e ferramentas. O último aspecto trabalhado aqui sobre a economia será a escravidão. A escravidão era uma parte integral da economia romana. Os escravizados eram utilizados em diversas áreas, desde a agricultura e mineração até a educação e entretenimento. Como assim, professores? Os escravizados eram usados para entretenimento? Sim, alguns escravizados eles iam ali, né, para as arenas lutar como gladiadores. Por isso, estamos falando aí da questão do entretenimento. Vamos lembrar que os escravizados na cultura romana, eles eram espólio de guerra. Quando havia, então, a conquista de novos territórios, né, aquelas pessoas que perdiam se tornavam escravizados para os romanos. Okay? Então, por isso que quando a gente fala que a conquista de novos territórios fornecia um fluxo constante de escravizados, estamos falando que quanto mais Roma invadia novos territórios, mais povos eram dominados, mais povos eram subjugados. E a partir dali, né, eles se tornavam escravizados. Portanto, quando para de avançar, vai parar de ter esses escravizados, tá bem? E o mercado de escravizados era uma parte central da economia romana. Falando um pouquinho agora sobre sociedade, a sociedade da Roma Antiga, ela era complexa e estratificada. Falei no comecinho da aula, né, sobre a sociedade estratificada, ou seja, ela é dividida numa hierarquia social bem definida. Ela é dividida em grupos sociais, em classes socioeconômicas, e isso vai ficar muito claro para essa sociedade, ok? Que refletia as relações de poder, né? Grupos se tornam mais poderosos politicamente que outros, status e deveres cívicos. Se vocês não sabem o que é um dever cívico, estamos falando, né, do dever enquanto cidadãos, ok? Então, você, enquanto uma pessoa atuante na sociedade, um cidadão, você tem deveres perante essa sociedade que nós chamaremos de deveres cívicos, ok? Agora, vou mostrar para vocês uma animaçãozinha sobre a estrutura social romana, ou seja, como era dividida essa sociedade. A estrutura social romana era dividida em várias camadas. No topo da hierarquia estavam os patrícios, membros da aristocracia romana que detinham grandes propriedades e poder político. Abaixo deles estavam os plebeus, cidadãos comuns que incluíam agricultores, artesãos e pequenos comerciantes. Os patrícios e plebeus tinham direitos e deveres diferentes, com os patrícios exercendo maior influência política e social. Com o tempo, os plebeus lutaram por mais direitos e, eventualmente, conseguiram algumas reformas importantes, como a criação do Tribunal da Plebe para representar seus interesses. No fundo da hierarquia social estavam os escravizados, que eram propriedade dos patrícios e plebeus ricos. Apesar de sua posição subalterna, alguns escravizados podiam alcançar uma certa forma de status, e, em alguns casos, obter a liberdade. Olha só, conseguimos ver então a clareza da divisão social. Falei para vocês, quando estávamos vendo o mapa na primeira parte da aula, sobre essas lutas, né, sociais. Perceba então que os plebeus eles conseguem alguns direitos como tribuno da plebe, né, como foi mostrado aí no vídeo sobre estrutura social, e essa disputa entre os plebeus e a elite que ocupa o topo da pirâmide social, não é? Que são os patrícios, né? Então, enxergar de uma forma mais clara como a sociedade era dividida nos traz aí uma maior compreensão, né, dessa complexidade, dessa estratificação da sociedade romana. Vamos falar um pouquinho, então, da vida urbana e pública dos romanos. A vida urbana em Roma era vibrante e cheia de atividades. Quando falamos da escravidão, por exemplo, ter escravos, ter escravizados junto com você,
significava status social. E a vida, em geral, ela era trabalhada para ser uma vida pública. Veremos isso na educação. Roma era uma metrópole com uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes durante o auge de seu império. A cidade era marcada por suas infraestruturas impressionantes, como, por exemplo, o Coliseu, os banhos públicos, que é como chamaremos as termas, que eram locais não só de banho, tá? Eram locais onde se faziam atividades físicas, era um local que tinha uma biblioteca, né? Você conseguia ter acesso a livros, a estudos, era um local de atividades comerciais, né? Os templos e os foros. Nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre o Coliseu e os gladiadores, né? São grupos que têm esse imaginário, né? Quando a gente fala da luta, quando a gente fala de entretenimento. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como era a função dos gladiadores. Tá legal? Então, olha só. Aqui, a gente está em uma arena, né? Vamos supor que estamos falando do Coliseu, que é um local que você percebe que tem uma estrutura, né? Oval, arredondada. Você percebe também que nós temos aqui alguns portões. Essa estrutura ela vai ter um subsolo, que é onde ficavam os gladiadores, que podiam ser pessoas que eram escravas, né, escravizadas, podia ser pessoas ex-escravizadas. Ah, professora, mas por que um ex-escravizado iria se tornar um gladiador? Pela questão não só da fama, porque quando você se tornava um gladiador, né, você passava a ser conhecido na sociedade, né, alguns gladiadores passavam inclusive a ganhar salários, né, tinha valores envolvidos, mas também por conta aí, né, do seu status. Então, algumas pessoas elas passaram a se manter enquanto gladiadores, mesmo sendo o que a gente vai chamar de homens livres. Outra questão interessante do Coliseu é que existiam batalhas navais. Peraí, professora, mas para ser naval envolve embarcação, envolve água. Exatamente. Eles tinham dispositivos que enchiam o local de água. E dessa forma, eles conseguiam ter ali, né, disputas navais dentro do próprio Coliseu. Precisamos lembrar que estamos falando de entretenimento para grande parte ali, né, do Império Romano, né? Ah, professora, mas assim, para que era necessário tanto entretenimento? É claro, além do óbvio, né? Ao início de Roma, né, da história romana, nós vamos ter um negocinho chamado política do pão e circo. O que foi a política do pão e circo? Para que houvesse uma diminuição dessas lutas, né, entre as classes sociais romanas, a gente vai ter, pela parte de pessoas, de homens ricos e influentes, homens ligados à política, uma ideia de entreter a população, quando estavam muito agitadas ali, ao trabalhar o pão e o circo. O que seria a representatividade do pão e do circo? Um alimento, né, com grandes banquetes, e posteriormente o circo, trazendo o entretenimento. Tá bem? Então, não era só uma luta entre escravizados ou ex-escravizados, os grandes gladiadores e tudo mais, né, contra animais e tudo mais. Era uma questão política também. Os gladiadores, eles tinham tipos, né? Vocês percebem que a gente está falando aqui, né? Está mostrando algumas vestimentas diferenciadas. Por quê? Porque o seu treinamento, ele era feito de forma diferenciada. Então, a gente vai ter alguns gladiadores que são punidos, então são obrigados a enfrentarem feras, né? Animais selvagens. Nós vamos ter gladiadores que serão os astros, as celebridades da época, né, participando aí das melhores e das grandes batalhas. Nós costumamos falar que é uma luta até a morte pela glória e tudo mais, mas não necessariamente era uma luta até a morte, tá bem, senhores? Às vezes o que acontecia é que eles se enfrentavam, mas havia toda uma preparação, todo um investimento na época, né? Eles tinham, inclusive, o que a gente pode chamar de empresários.
E aí não seria vantajoso economicamente que houvessem tantas mortes durante as batalhas. Tá legal? Outra curiosidade dos gladiadores é que eles vão ser chamados de gladiadores por conta da arma que eles utilizavam. Então, esta espada aqui, ó, que este gladiador está segurando, que eu vou já apresentá-los, ela era chamada de gládio, né? Então, por utilizarem a espada gládio, eram chamados de gladiadores, ok? Agora que eu já falei um pouquinho para vocês sobre como era a arena, como era o Coliseu, né, e essa diferenciação entre os gladiadores, vou mostrar para vocês alguns tipos de gladiadores, tá bom? Temos então o Murmilo. Olha só que ele vai ter, né, aí o seu escudo, a espada, proteção na cabeça, não é mesmo? Vou dar um girinho aqui para a gente observar as vestes deste gladiador, né? Então, nós estamos vendo aí um tipo de gladiador bastante interessante. Temos os retiários. Percebam que aqui a gente já não conta com uma proteção na cabeça. Temos aí uma mudança no armamento, né? Ele está com um tridente, com uma rede na outra mão. Então percebam aí que já é uma espécie diferente, com um treinamento diferente, né? De gladiador. O Trax. Temos mais uma vez, olha só, uma espada que ela tem uma inclinação diferenciada, proteções no braço. Temos aí, mais uma vez, a presença do escudo na mão esquerda, não é? E um capacete diferenciado, né? Com um animal ali, né? Representando possivelmente a sua localidade, tá bom? Temos o secutor, que vai ser o último tipo de gladiador que mostrarei aqui, né? Mais um, olha só, a diferença entre os pés, né? A guarda que ele apresenta, percebam que a proteção ela está nos membros inferiores na parte esquerda e nos membros superiores está na parte direita. Então isso indica bastante a sua estratégia de combate. Temos aqui a luta, como seria uma luta, a representatividade de uma luta entre eles, não é? Como é utilizado, ó, os seus armamentos. E espero que tenha sido bastante interessante compreender um pouquinho como ocorriam aí, né, a luta dos gladiadores dentro da arena ou dentro do Coliseu. Dando continuidade à nossa aula, falaremos agora sobre a religião e o culto. Falei para vocês que religiosidade era um aspecto bem importante, inclusive quando começaram as lutas dos gladiadores, era algo que fazia parte de um culto religioso, né? Esse enfrentamento, esse derramamento de sangue ali fazia parte de sacrifícios. Então, a religião desempenhava um papel central na vida romana. Os romanos praticavam um politeísmo. O que isso significa? Eles adoravam a vários deuses, ok? Que incluía uma vasta gama de deuses e deusas, como Júpiter, Juno e Marte. Quando falamos de sociedade, falamos ali do intercâmbio, né, da troca cultural com os povos egípcios. Então, vocês vão ver algumas similaridades entre deuses e deusas quando a gente fala, né, aí do grupo de adorações politeístas desses grupos, tá bem? Rituais e sacrifícios eram realizados para obter a proteção dos deuses e assegurar a prosperidade do Estado. Perceba uma ligação entre religião e política. O culto aos deuses também incluía festivais religiosos e cerimônias cívicas, ou seja, cerimônias ali, né, que contavam com a presença dos cidadãos, que envolviam a participação de todos os cidadãos. Quando falamos de educação e cultura, a educação romana ela era focada na formação dos jovens para assumir papéis de liderança na sociedade e na administração do império. Percebam, então, o direcionamento educacional que era feita para esses jovens. Os professores ensinavam retórica. Tá, professora, mas o que é isso? É como falar de forma clara em público. Tá? É a esse ensinamento que chamamos de retórica. Filosofia e literatura, preparando os jovens para carreiras na política e no direito. Literatura e filosofia eram altamente valorizadas,
e muitos dos escritos romanos influenciaram o pensamento ocidental por séculos. E assim nós acabamos, tá? Mais uma aula. Agradeço bastante a atenção e vou deixando vocês por aqui.